Essa é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo logo depois de terminar o livro, porque eu simplesmente não consigo segurar o meu amor e a emoção por causa desse livro, e eu só espero que eu faça sentido dentro de tudo que eu tenho pra falar. Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu livro novo, meu xodó desse mês, que eu não consigo me aguentar de emoção. Eu vim gravar vídeo assim que eu terminei de ler ele, que é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Esse livro conta a história de dois meninos na década dos anos 80, 1987, se não me engano, em uma cidade meio de interior chamada El Paso, no Novo México. Um dos meninos dentro do livro se chama Aristóteles e o outro se chama Dante. Os dois são descendentes de mexicano, então eles têm um traço meio mexicano dentro da família. Se não me engano, a mãe do Aristóteles é mexicana e eu acho que os dois pais do Dante têm algum traço de família do México mesmo, mas todos eles acabaram indo morar nessa cidadezinha. E na verdade esse livro não tem um roteiro espetacular, ele não tem nada demais, nada que a gente possa dizer que é um roteiro incrível, mas é uma história maravilhosa, então não acontece nada demais além dos meninos se conhecerem, se tornarem amigos e desenvolverem um relacionamento, e é simplesmente apaixonante. Eu não tenho muito a dizer sobre a história, porque ela realmente é basicamente isso, mas o livro é incrível. A gente entra em contato primeiro com Aristóteles, porque o livro é contado em primeira pessoa, do ponto de vista dele. Ele tem duas irmãs mais velhas, que são gêmeas, mas elas têm 27 anos, se não me engano, e ele tem um irmão mais velho, que se chama Bernardo, que tem 25 anos, alguma coisa assim, enquanto Aristóteles tem 15. Então, na verdade, ele foi a raspa da família e ele não tem muito contato com esses irmãos, porque as gêmeas, na verdade, moram longe, cada uma é casada, tem seus filhos, que na verdade são sobrinhos do Aristóteles, e o irmão mais velho dele, o Bernardo, está na prisão. Então, na verdade, é um assunto proibido dentro de casa, ninguém fala sobre o irmão dele. O pai do Aristóteles foi pra Guerra do Vietnã, mas isso foi muito cedo, quando a mãe dele ainda estava grávida do Aristóteles, mas ele voltou com sequelas extremamente graves no sentido psicológico, então ele tem bastante desse estresse pós-traumático, e ele é uma pessoa extremamente fechada, então ele não conta absolutamente nada que aconteceu na guerra pra ninguém, e esse também é outro assunto que não se toca na casa do Aristóteles. Já a mãe dele tem um perfil extremamente amoroso, ela é muito latina, na verdade, então ela tem bastante dessa coisa de abraçar e de dar beijo, de cuidar do Aristóteles e conversar. E ele é extremamente aberto com a mãe, na verdade ele conta a maioria das coisas pra mãe, e a mãe é basicamente a única pessoa que ele conversa nesse mundo, porque ele tem até duas meninas na escola com quem ele conversa, mas eles não são amigos de verdade, então o Ari sempre começa já toda a narrativa já dizendo que ele nunca teve um amigo de verdade. Isso até ser verão, e ele resolveu ir pra piscina, e ele não sabe nadar, e ele encontra um menino que oferece a dar aula de natação pra ele, que é o Dante. O Dante, então, é um personagem completamente oposto do Ari, então ao mesmo tempo que o Ari puxou muito daquela natureza do pai dele de ser extremamente fechado, não contar as coisas e ser até um pouquinho sarcástico às vezes, o Dante é extremamente oposto, então ele é uma pessoa muito amável, ele conversa, ele abraça, ele chega em casa e ele dá um beijo no rosto do pai, um beijo no rosto da mãe, que é uma coisa que surpreende muito o Aristóteles, porque ele mal e mal chega perto dos pais dele nesse sentido. E você vai vendo o mundo inteiro aos olhos do Aristóteles e ao mesmo tempo aos olhos do Dante, porque o Aristóteles vê o Dante como uma pessoa muito incrível e ele realmente é um menino muito diferente, um menino muito amoroso, um menino muito querido. Gente, eu não consigo dizer essa resenha sem mostrar o meu amor por esses dois personagens, é muito incrível. E basicamente eles passam o livro inteiro então discutindo sobre quem eles são, tentando entender quem eles são, porque é aquela fase de 15, 16, 17 anos que você não sabe ainda muito bem quem você é, nem o que você quer ser, e talvez isso nem importe muito no momento. E eles acabam criando um relacionamento incrível um com o outro que vai trazer um pouco disso à tona, e eles começam a tentar entender quem eles são, o que eles querem na vida, eles vão experimentando com várias coisas. É um livro que trata muito sobre essa fase de você crescer e autoconhecimento, e você ser adolescente em qualquer lugar do mundo acaba sendo muito parecido, muito a mesma coisa, a gente passa pelos mesmos dramas, pelas mesmas possibilidades. Então eles acabam tratando de relacionamento, eles ficam com meninas as primeiras vezes, eles beijam, eles descobrem o que é beijar, eles bebem cerveja, eles tem até uma cena que eu acho que eles fumam maconha e fumam cigarro e vão acabando de se descobrir, ver o que eles gostam, o que eles não gostam, quem eles querem ser. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, é um livro que é extremamente perfeito com o próprio título. Essa parte do Descobrem os Segredos do Universo é justamente o que eles pretendem fazer, então eles passam o livro inteiro pensando quais seriam os segredos do universo, e isso vai aparecendo muito delicadamente ao longo do livro, então tem um certo ponto que o Aristóteles encontra um cachorro e ele adota um cachorro, e você vê a importância de um cachorro na vida da pessoa, e ele diz inclusive que
todo mundo deveria ter um cachorro, porque realmente o cachorro é o melhor amigo do homem. Você vê a importância da cachorrinha dele nisso, e ele fala, então talvez cachorros sejam o segredo do universo, ou amizades talvez sejam o segredo do universo, e eles acabam descobrindo vários segredos do universo, coisas que as pessoas deveriam ter, que as pessoas deveriam investir. Você tem muito esse sentimento de querer viver a vida, mas acima de tudo esse aqui é um livro sobre preconceito. Ele é extremamente intenso nessa parte, ele trabalha bastante a questão da homoafetividade de uma forma linda, linda, linda. Eu lembrei muito do Simon vs Agenda Homo Sapiens enquanto eu li esse livro, mas eu achei que esse aqui foi além do que o Simon tinha conseguido fazer. Então eu já tinha ficado encantada com aquele livro, mas esse daqui me encantou muito mais. Eu acho que ele quebra várias barreiras do preconceito e ele mostra pra gente que o preconceito existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. E por mais que esse livro acabe se passando na década de 80, num lugarzinho no Novo México, ele é muito atemporal. Então muitas das coisas que você vê aqui acontecendo, elas não são localizadas só naquele tempo e naquele lugar, que eu achei que foi uma parte incrível da escrita do autor, porque você consegue aplicar tudo o que acontece nesse livro. Hoje em dia ainda, infelizmente, na verdade, grande parte disso você consegue aplicar hoje. É muito triste ver isso, e esse livro também mexeu muito comigo, justamente por causa disso. Ele me tocou muito, tinham pedaços que eu falava, eu não acredito, e eu via o Ari ficando bravo por coisas que tinham acontecido com o próprio Dante, e como ele se sentia em relação a isso, e como ele gostava muito do Dante, e eles são melhores amigos, e como é que puderam fazer isso com o melhor amigo dele, independente do tipo de gostos que ele tenha. E isso foi uma coisa que me tocou muito, e eu ficava brava junto com o Ari, e eu lembro que à medida que a raiva dele ia crescendo, a minha também ia crescendo automaticamente. Então o autor conseguiu passar todos os sentimentos que ele conseguia. O próprio livro é feito justamente na forma de pensamento, então não tem aquela coisa muito linear. Então a gente, porque inclusive é como a gente pensa, então você não pensa um texto imenso e um parágrafo super lógico, você pensa uma coisa, então tipo, ai, que céu bonito hoje em dia, olha um passarinho, ah tá, isso, aquilo. Então você acaba tendo justamente isso, porque é a mente do Ari que tá passando aqui, e o autor realmente soube trabalhar esse ponto. Então são frases curtas e rápidas, os parágrafos são extremamente rápidos de ler. Eu li tudo em uma sentada, e tem até alguns capítulos que ele trabalha capítulos menores. Os capítulos são extremamente rápidos, pra ser bem sincero. Tem muita fala, tem algumas quebras, então ele calcula os parágrafos 1, 2, 3, 4, 5, de repente ele quebra, e daí ele volta pro capítulo 1 de novo. Então é extremamente diferente essa diagramação e essa forma de quebrar, mas ficou incrível porque deu agilidade pro texto e deu um formato incrível e diferente. E eu acho que combinou muito com a própria história que o Ari pensa e tudo que acontece na cabeça dele. Então a gente tem às vezes parágrafos que são assim, né? É um parágrafo, 1, 2, 3, 4 parágrafos com pouquíssimas frases, isso aqui é um capítulo. Porque ele não conta todos os dias do Ari ou tudo que ele pensa, ele só conta o que vale a pena, o que é importante, tarará. Tanto que às vezes a gente tem um pulo de um ano quase, que eles ficam longe uns dos outros, e a gente tem pouquíssimas coisas que acontecem naquele ano, mas mesmo assim dá uma impressão muito ágil ao livro, então acaba sendo uma leitura muito rápida e muito, muito gostosa. Eu indico muito, muito, muito esse livro pra quem gosta principalmente dessa temática de homoafetividade e de preconceito, e principalmente de romance, porque esse livro é um livro de romance, é incrível, é maravilhoso, e eu acho que todo mundo merecia ler esse livro na vida pra quebrar várias partes desse preconceito que existe na sociedade ainda hoje. Então é isso na resenha de hoje, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Ai meu Deus, eu não sei muito bem como começar, mas tudo bem.